Imagina por um momento que seu carro quebra, mas você está em 1890. Não há oficinas, não há peças de reposição, e o mais próximo de um mecânico é o ferreiro da cidade. Como os primeiros motoristas sobreviviam, produtores nesta aventura mecânica. A história que você está prestes a ouvir vai te surpreender. Os primeiros anos do automóvel foram uma época de pioneiros e aventureiros. Cada viagem era uma façanha e cada conserto um exercício de engenho e criatividade. Mas, como eles realmente se viravam? Tudo começou nas oficinas de ferreiro. Esses artesãos do metal, acostumados a trabalhar com carroças e ferramentas agrícolas, foram os primeiros a enfrentar o desafio de consertar essas novas carroças sem cavalos. Seus martelos, bigornas e forjas, ferramentas milenares, agora se tornaram um invento revolucionário. Você já se perguntou por que os primeiros carros se pareciam tanto com as carroças? A resposta é simples, porque eles usavam as mesmas técnicas e materiais para consertá-los. Os primeiros mecânicos eram na verdade ferreiros que aprenderam na prática. Quando uma peça quebrava, eles não podiam simplesmente pedir uma peça de reposição, tinham que fabricá-la eles mesmos. Em 1908, uma mulher chamada Alice Hansey fez história ao ser a primeira a dirigir de costa a costa nos Estados Unidos. Durante sua viagem de 59 dias, ela teve que trocar 11 pneus. Quebrado com arame e limpar as velas de ignição quase diariamente. Qual era o seu mecânico mais próximo? Frequentemente era o ferreiro da cidade mais próxima. As ferramentas básicas da época eram surpreendentemente simples. Um conjunto de chaves, martelos, formões e, o mais importante, engenhosidade. Os motores, muito mais simples que os de hoje, tinham uma vantagem. Você podia ver e tocar cada componente. Não havia computadores, não havia diagnósticos eletrônicos. Era tudo mecânica pura. Você sabia que os primeiros manuais de reparo eram tão básicos que incluíam instruções como bater suavemente? Até que funcionasse, muitos motoristas carregavam kits de reparo que incluíam corda e arame, porque eles nunca sabiam que precisariam improvisar. Mas isso foi só o começo. A chegada do modelo T da Ford não só revolucionaria a forma como os carros eram fabricados, mas também mudaria para sempre a maneira de consertá-los. Agora vamos passar para a era da produção em massa, de 1920 a 1950. Você já se perguntou por que os mecânicos têm tantas ferramentas específicas? Tudo começou com um carro preto, muito preto, tão preto que Henry Ford dizia que você podia tê-lo de qualquer cor, contanto que fosse preto. O modelo T não apenas revolucionou a maneira como os carros eram feitos, mas criou uma nova geração de mecânicos. A chegada do modelo marcou o fim de uma era artesanal e o início de algo completamente novo. Pela primeira vez na história, os carros não eram brinquedos da época, de luxo para os ricos, mas sim ferramentas acessíveis para o cidadão comum. Mas com essa democratização do automóvel, surgiu um novo desafio: quem consertaria todos esses veículos? A Ford não só revolucionou a produção, como também transformou a reparação. Pela primeira vez, existiam peças padronizadas. Já não era mais necessário fabricar cada peça de reposição do zero. Isso deu origem a algo que hoje consideramos garantido: o catálogo de peças de reposição. Imagina a emoção dos mecânicos ao saber que podiam pedir uma peça exata, e exatamente igual ao original. Em 1926, em uma pequena oficina no Kansas, um mecânico chamado Charles Williams recebeu seu primeiro manual oficial da Ford. As mãos dele, acostumadas a improvisar soluções, tremiam enquanto ele folheava aquelas páginas que continham algo revolucionário. Instruções passo a passo com diagramas detalhados. Era o nascimento da reparação moderna. As oficinas começaram a se transformar. Elas não eram oficinas ferreiro, adaptados, mas espaços especificamente projetados para reparo de automóveis. As famílias de mecânicos começaram a surgir, passando conhecimentos de pai para filho. Cada família tinha seus segredos, suas técnicas especiais, seus truques do ofício. A padronização trouxe consigo ferramentas especializadas. As chaves de tubo com medidas específicas substituíram as ajustáveis. Apresentaram-se os primeiros elevadores mecânicos, dando adeus aos fossos de inspeção. Todo ano traziam novas inovações, calibradores de precisão, medidores de compressão e o revolucionário TIM Limit para ajustar a ignição. Essas oficinas familiares se tornaram o coração de muitas comunidades. O mecânico local não só consertava carros, ele era conselheiro, confidente, muitas vezes, o banco não oficial da cidade. Muitos aceitavam pagamentos em espécie ou trabalho, quando o dinheiro escasseava durante a Grande Depressão. Mas enquanto esses mecânicos aperfeiçoavam sua arte, algo estava mudando em Detroit. Os motores estavam ficando mais potentes, mais complexos. A era do músculo americano estava prestes a começar, e com ela, uma revolução no mundo da mecânica. Agora vamos dar um salto para a Revolução Mecânica, de 1950 a 1980. Os anos 50 e 60 trouxeram algo mais do que rock and roll. Os motores cresceram em tamanho e potência, e com isso, a complexidade dos reparos. Um Chevrolet de 57 já não era um modelo simples que qualquer um podia consertar com um martelo e boas intenções. A mecânica estava se tornando uma ciência. Em 1964, quando o primeiro Mustang chegou às oficinas, muitos mecânicos veteranos ficaram coçando a cabeça. Um mecânico de Chicago, Joe Martinez, lembra, era como se alguém tivesse pegado um motor normal e lhe dado esteroides. Tivemos que reaprender tudo. Tudo o que achávamos que sabíamos sobre afinação e carburadores. Essa foi a época de ouro do diagnóstico sensorial. Os melhores mecânicos podiam identificar problemas só pelo som. Um batido no motor contava uma história.
A cor da fumaça do escapamento revelava segredos. E o cheiro dos gases de escapamento era como um livro aberto para quem soubesse interpretá-lo. As oficinas se transformaram. Chegaram os osciloscópios para analisar o sistema elétrico, os primeiros analisadores de gases de escapamento e ferramentas especializadas para cada marca e modelo. O mecânico de bairro já não conseguia sobreviver apenas com uma caixa de ferramentas básica. Pela primeira vez, surgiram os especialistas. Especialistas em transmissões automáticas, mestres da carburação, gurus da suspensão. A época do mecânico que fazia de tudo estava chegando ao fim. Como dizia um velho ditado de oficina, quem muito abrange, pouco aperta. Mas enquanto os mecânicos aperfeiçoavam a arte de ajustar manualmente os carburadores e as válvulas, uma revolução silenciosa estava se formando no Japão e na Europa. A era da eletrônica estava prestes a começar e, com ela, chegaria o maior desafio que a profissão já havia enfrentado. Um dia de 1981, em uma oficina em Detroit, um mecânico veterano ficou olhando, perplexo, o motor de um novo Honda Accord. Accordo não tinha carburador. No lugar, uma misteriosa caixa preta controlava o fluxo de combustível. Era o começo de uma revolução que mudaria para sempre o mundo da reparação automotiva. Bem-vindos à era, onde as chaves inglesas começaram a dividir espaço com os computadores. A década de 80 marcou o início de uma nova era. Os fabricantes japoneses e europeus começaram a introduzir sistemas de injeção eletrônica de combustível. Já não bastava ter um bom ouvido e mãos habilidosas. Agora, os mecânicos precisavam entender de voltagens, sensores e componentes, computadores. Mike Thompson, dono de uma oficina na Califórnia, lembra do dia em que comprou seu primeiro computador de diagnóstico em 1985. Custou mais do que todos os meus outros equipamentos juntos. Alguns colegas riram, dizendo que era um desperdício de dinheiro. 6 meses depois, aqueles mesmos mecânicos me pagavam para usar meu scanner. Os termos mudaram. Já não se falava só de compressão e sincronização. Agora era preciso entender de PCM, módulo de controle do trem motriz, sensores MAP, códigos de falha. O multímetro se tornou uma ferramenta tão essencial quanto a chave de roda. Os scanners OBD1 chegaram como uma revolução. Pela primeira vez, o carro podia te dizer o que estava errado. Mas cada fabricante tinha seu próprio sistema, seus próprios códigos, seus próprios conectores. Uma oficina precisava de múltiplos equipamentos de diagnóstico, cada um com seu próprio manual e treinamento. Essa foi uma época de divisão geracional. Muitos mecânicos veteranos resistiram à mudança. Alguns até fecharam suas oficinas. Outros adaptaram suas habilidades tradicionais à nova era, criando uma síntese única de experiência mecânica e conhecimento eletrônico. Não confio nessas máquinas. Era uma frase comum nas oficinas, mas a realidade era inegável. Os carros estavam se tornando cada vez mais complexos. Os que se adaptaram prosperaram, os que resistiram ficaram para trás. Como dizia um instrutor da época, a melhor ferramenta de um mecânico moderno é seu cérebro. Mas se os mecânicos dos anos 80 achavam que a revolução eletrônica era um desafio, não tinham ideia do que viria com um novo milênio. A era digital estava prestes a começar e com ela chegaria uma transformação ainda mais radical. Imagina uma oficina onde os carros se diagnosticam sozinhos, onde um mecânico em Tóquio pode ajudar a consertar um veículo em Buenos Aires e onde um tablet tem mais poder que você. Todos os equipamentos de diagnóstico dos anos 90 juntos. Não é ficção científica, é a oficina automotiva do século XXI. Bem-vindos à era, onde os carros não só dirigem sozinhos, como também te dizem exatamente o que está doendo. O ano 2000 marcou um antes e um depois. A padronização do OBD2 significou que, pela primeira vez, todos os fabricantes falavam a mesma língua. Um único scanner podia ler qualquer marca. Mas com essa simplicidade veio uma nova complexidade. Os carros começaram a ter dezenas de computadores interconectados. Os veículos modernos são computadores com rodas. Podem enviar alertas para o fabricante antes de falharem, programar suas próprias manutenções, e alguns até conseguem receber atualizações de software enquanto dormem na sua garagem. O mecânico moderno muitas vezes começa seu diagnóstico antes mesmo do carro chegar à oficina. A chegada dos veículos híbridos elétricos trouxe novos desafios. Os mecânicos tiveram que aprender sobre os veículos, sobre sistemas de alta voltagem, baterias de íon de lítio e motores elétricos. A segurança ganhou um novo significado. Um erro já não podia apenas danificar o carro, podia ser letal. As oficinas modernas parecem centros de tecnologia. Scanners sem fio, osciloscópios digitais e ferramentas de realidade aumentada que se sobrepõem diagramas sobre o motor real. O conhecimento técnico já não é suficiente. A alfabetização digital é obrigatória. Apesar de toda a tecnologia, o elemento humano continua sendo crucial. Como diz Maria Rodrigues, técnica automotiva em Barcelona, computadores facilitam tarefa. Podem te dizer onde está o problema, mas é preciso experiência e critério para entender por que aconteceu e como evitar que aconteça de novo. Os sistemas de inteligência artificial estão começando a revolucionar os diagnósticos. Eles podem analisar milhões de casos semelhantes em segundos, sugerindo soluções com base em experiências globais. Mas, como dizem nas oficinas modernas, a inteligência artificial é apenas mais uma ferramenta, não um substituto do técnico. Você já se perguntou como será consertar um carro em 2040? Imagina uma oficina onde robôs fazem os consertos pesados, onde as peças são impressas em 3D enquanto você espera, e onde seu carro se comunica diretamente com os técnicos, até mesmo antes de falhar. Não é ficção científica. É o futuro que já está chegando nas oficinas mais avançadas do mundo. A primeira revolução vai chegar com os veículos totalmente autônomos.
Esses carros não só vão dirigir sozinhos, como também vão se autodiagnosticar e ir para a oficina por conta própria. Mas a complexidade deles vai exigir um novo tipo de técnico, o engenheiro dos sistemas autônomos. As lojas de peças como conhecemos podem desaparecer. A impressão 3D de peças sob demanda já é uma realidade em algumas oficinas de elite. Imagina precisar de uma peça descontinuada para um clássico. Em vez de procurá-la por meses, você simplesmente vai imprimir. As oficinas do futuro estarão completamente conectadas. Realidade aumentada, hologramas interativos e assistência remota em tempo real serão um padrão. Um técnico em Tóquio poderá guiar um reparo complexo em São Paulo. Como se eu estivesse lá. Desde os ferreiros que adaptaram suas habilidades para consertar os primeiros automóveis, até os técnicos do futuro, que vão trabalhar com realidade aumentada e robôs, a essência da profissão continua a mesma. A mesma, resolver problemas e manter o mundo em movimento. A tecnologia muda, mas a paixão por consertar as coisas permanece.